Olá, eu sou o Bruno Soares e você está no canal do Tarologia Hermética. Hoje a gente vai entender como funciona a obra, do Mil e Uma Maneiras de Enriquecer, do Dr. Joseph Murphy, o livro que mudou minha vida. Tá? Minha proposta hoje é iniciar uma série de vídeos em que eu vou destrinchar capítulo a capítulo as principais ideias, que ele defende. Tá? E no primeiro capítulo, que se intitula O Direito de Ser Rico, tá? Você vai ter com Joseph Murphy a noção de que todos nós temos o direito divino de nascer ricos. Ou melhor, de nos tornarmos ricos, não necessariamente se você não nasce rico, Porque somos todos inerentemente herdeiros da herança divina. Se somos herdeiros de Deus e Deus é bem-sucedido em tudo que ele faz, da coisa mínima à coisa máxima, e ele sempre, inevitavelmente quer o nosso bem, você nunca vai estar desamparado e sempre terá como resultado de qualquer empreendimento que você fizer, guiado pela sua intuição divina, o sucesso que você merece. Porque para Joseph Murphy, obviamente, a vontade de Deus é que você sempre seja rico e abundante, pois isso é uma forma de você manifestar na Terra o seu direito de ser um filho legítimo dele, tá? E ele vai contar então pra gente, algumas histórias e vai fazer algumas afirmações importantes que ele vai tirar de lições que ele teve com pessoas que se consultaram com ele, ou amigos ou familiares até, que ele sempre tem. Isso perpassa todas as obras de Joseph Murphy, tá? É uma característica dele. Ele nunca deixa de colocar as situações que ele mesmo vivenciou, de pessoas que ele orientou, ou situações de histórias de pessoas que ele conheceu, que mesmo sem terem se consultado com ele, vivenciaram na prática o que ele já ensinaria. Então ele também vai se assimilar, vai apropriar essas ideias e histórias para ajudar a compor o seu livro, tá? Uma importante noção de leitura para o Joseph Murphy é que ele sempre é repetitivo nas formas de falar, de estruturas, de algumas frases modelo que ele dá para você fazer afirmações, porque é proposital dele a ideia de que você lendo aquelas mesmas ideias, ainda que com outras palavras, torne-se uma coisa fixa na mente do nosso inconsciente a informação que ele quer colocar. Ou seja, ele trabalha muito a ideia da afirmação e da repetição como forma de conquistar a transformação do nosso inconsciente, que na obra dele ele chama de subconsciente, tá? É importante lembrar. Aonde ele fala subconsciente, ele está querendo dizer, na verdade, pela linguagem contemporânea, da nossa questão da psicologia, a camada do inconsciente, tá, gente? E aí, ele acredita muito e defende muito essa tecla da repetição, ok? Então o livro dele é composto o tempo todo por citações bíblicas, que ele vai usar como exemplo de como a gente interpreta a Bíblia no nosso contexto de vida contemporâneo, uma reinterpretação bíblica a partir da lei da atração, e vai falar também exemplos de frases em que ele vai colocar a figura divina, ou a inteligência infinita, como ele usa ser a versão científica da fala dele, para a proposta de transformação do inconsciente e como aqueles exemplos são interessantes, ok? Nesse capítulo, ele vai apresentar essa primeira ideia, nosso direito, nossa herança divina, nosso direito de sermos ricos, e que a doença é uma pobreza. Tá? Ele vai definir a seguinte ideia: a doença, em toda e qualquer forma de manifestação dela, é doença. Então, para Joseph Murphy, uma verdade é: se você não está prosperando financeiramente na vida, assim como qualquer outra parte, na verdade, mas aqui estamos focando na questão financeira, se você não está prosperando financeiramente, está passando por dificuldades, está tendo bloqueios, está tendo perda de capital, ou tudo que você investe não consegue crescer, você está adoecido mentalmente em relação à questão de prosperidade financeira e deve ser curado, ok? E aí ele vai produzir pra gente três etapas, que eu vou sugerir pra gente aqui, conforme exatamente ele ensina, que vão ajudar a curar esse processo, tá? A primeira etapa, que ele vai dizer pra gente é como você vai neutralizar sentimentos, emoções ou pensamentos que transmitem a ideia de escassez. Então ele fala que você não pode ficar pensando e reafirmando ideias que indiquem falta de dinheiro. Então, não vou conseguir pagar essa conta, esse mês o aluguel não vai fechar, essa conta de luz veio alta demais, eu não vou conseguir pagar, amanhã eu não sei o que teremos para comer. Ele fala que esse tipo de frase que a gente repete às vezes de forma batida, como senso comum, que a gente herda às vezes de senso comum do nosso meio, dos pais, de família, até de amigos, colegas de trabalho também, a gente tem que ir lá, a gente tem que lutar contra isso, porque são sinais dos nossos sintomas de adoecimento
do espírito e da mente em relação à prosperidade. E aí ele fala que sempre que você pensa um sentimento desses, você tem que parar e se policiar e repetir uma outra frase que afirmativamente coloque você no ciclo da abundância. Então ele fala assim, você pode até repetir isso cerca de 50 vezes em uma hora. Não importa. Se tiver que repetir 1000 vezes em uma hora, que o faça, mas é melhor assim do que você continuar doente na questão da prosperidade, né? E aí a frase que ele está dizendo pra gente, ele bota aqui, ó. Tenho um estoque infinito em meu íntimo e todas as minhas necessidades são satisfeitas instantaneamente. Tá? Essa é a primeira frase que ele dá para você ficar repetindo sempre que você tiver sentimento de medo de que não vai ter dinheiro, sentimento de raiva, frustração ou bloqueio por questão de não estar prosperando ou achar que não vai conseguir crescer financeiramente, né? A segunda etapa, ele fala que a gente também tem que se habituar, mesmo que não tenha só pensamentos constantes, né, ou falas constantes de escassez, a gente precisa se adequar diretamente a espontaneamente ficar repetindo frases no decorrer do dia, afirmações no decorrer do dia, que realcem a nossa mente, que preenchem a nossa mente e deixem ela completamente transbordando de ideias de abundância. Ou seja, a todo momento que você quiser, lembrar e puder, você se disciplinar a repetir frases, né, afirmações que realçam essa ideia, né? Ou seja, não é só como um remédio para você tentar lembrar de coisas ruins e neutralizar. Não. É em momentos neutros, comuns, dia a dia, o tempo todo, você verbalizar ou mentalizar, né, dependendo da condição onde você está, frases que façam você se sentir completamente seguro. Aí ele dá um exemplo de frase para a segunda etapa aqui, ó. Deus está sempre presente para ajudar-me nas dificuldades. Deus está sempre presente para ajudar-me nas dificuldades, né? E ele fala para você repetir isso espontaneamente várias vezes ao dia, sem precisar de cobrança, sem precisar ser só para um paliativo, né? Até que a sua mente seja impregnada por isso. E a terceira etapa, né? Ele fala para a gente repetir sempre antes de dormir, né? Já deitado em estado de sonolência, a seguinte afirmação: Deus é a fonte instantânea e imediata de meus recursos, proporcionando-me todas as ideias necessárias em todos os momentos e oportunidades. Deus é a fonte instantânea e imediata de meus recursos, proporcionando-me todas as ideias necessárias em todos os momentos e oportunidades. Como ele vem, né, em vídeo anterior eu já falei para você, tá? Como ele vem dessa escola que vem Neville Goddard também, né, sobre o novo pensamento, né, científico cristão, vinculado à lei da atração, né? Ele defende a noção, né, já percebe, ele já antevê o que é dito depois, né, por outras pessoas, que no estado de sonolência entre a consciência e a inconsciência, a nossa mente não consegue bloquear as informações que você dá e vai ao inconsciente de forma mais fácil, sem nenhum tipo de bloqueio, nem crença limitante. O inconsciente apenas recebe e aceita nessa hora. Então esse estado de sonolência que ele coloca aqui entre antes de dormir, eu vou reiterar aqui também que você pode fazer assim que você acorda, antes de você despertar de vez, na cama, por exemplo, ou no decorrer do dia, quando você tiver um cochilo, você descansar ou relaxar a mente também. Você encontra esses estágios, tá? E aí, nessas janelas de ação, o que você joga para o inconsciente, ele aceita e aquilo comanda o seu dia, comanda a sua vida. E com o decorrer da prática, né, da afirmação, vai comandar a sua existência como um todo. Vai trazer muita abundância para você garantidamente, tá? Ele também vai trazer pra gente a ideia de que se você pensar com urgência, aí ele traz a história de uma dona de casa que ela tinha 3 filhos e estava com problemas financeiros para poder manter a alimentação da família, né? Ele vai ensinar que a gente vai ter que fazer frases que reiteram o nosso sentimento de rapidez e celeridade, né, para acertar o que a gente quer, tá? E aí uma das frases que ele vai ensinar, que ele ensinou para essa mulher, né? Ele fala o seguinte, para ela repetir, e ela repetia constantemente o dia inteiro a seguinte afirmação: sou grato, Deus supre agora todas as minhas necessidades. Deus supre agora todas as minhas necessidades, tá? Ao fazer essa afirmação, ok? Ele diz que você está automaticamente permitindo a entrada do milagre para acontecer na sua vida. Segundo ele conta na história, né? Porque ele vai encher de parábolas e histórias, como eu disse antes. Essa mulher, em menos de 2 semanas, conseguiu, né, ter rendimentos para poder manter sua família muito bem. E nesse tempo, acho que em cerca de 1 mês, ela arrumou um novo emprego, ou teve um aumento no emprego, tá? Conheceu um patrão muito atraente, uma pessoa muito interessante, muito generosa.
E não demorou menos de um mês ainda, eles se apaixonaram e se casaram, né? A gente tem que lembrar a contextualização da época também, tá? A maioria das histórias de Joseph Murphy se remetem à época norte-americana, né, dos anos 40, 60, onde você tinha casamentos de forma muito rápida, célere, né? Não havia problemas em você conhecer pessoas e de afirmar casamentos, ainda mais se fosse alguém de família de cunho religioso. Provavelmente, por essa mulher repetir a frase ao pé da letra do que Joseph Murphy ensinava, usando o nome Deus, a terminologia de Deus, deve ser alguém de uma congregação religiosa, talvez até da congregação dele, tá? Porque ele era um pastor vinculado a uma igreja, né, do novo pensamento cristão. Ele também vai dizer que a gente tem que curar a pobreza, tá? E atuar nela constantemente como se fosse um confronto que você não pode perder. A gente não pode nunca achar que tem que ficar conformado com a ideia da pobreza. Como eu falei antes, é uma doença. Então você tem que procurar cura. Você tem que sempre lutar para fazer essa cura acontecer. Tá? E é a repetição constante que faz você se vacinar contra ela. Vamos colocar aqui nos nossos termos aqui de 2021, né? Nossa luta contra a pandemia. Então que isso fique registrado como um fato histórico nosso momento atual ainda é o de combate à pandemia. Tá? E ele vai dizer o quê? Ele ensina mais uma frase para você fazer esse tipo de repetição, né? As riquezas de Deus fazem parte da minha vida, há sempre um provimento divino, né? Essa ideia dele é uma frase para você tentar combater os sentimentos de doença e escassez da pobreza, tá? Repare que as frases que são mais curtas são as mais fáceis de você repetir e que menos causam confrontamento, porque você não precisa ficar anotando em um lugar, você consegue repetir facilmente essas ideias mais simples, né? E elas suprem muitas necessidades. Tá? Eu, particularmente, por exemplo, usei a frase Deus supre agora todas as minhas necessidades, né? Foi uma das frases que eu mais usei no meu processo de cura, né? Como eu falei para vocês na minha história, tá? Em que eu estava desempregado e em 2 semanas, realmente 14 dias, fui para um emprego em 2 lugares, né? Arrumei 2 empregos como professor, né? Ele vai dizer também, né? Ele vai contar a história de um milagre, ele vai contar a história de um caso de sucesso de um casal, né, em que havia o homem que queria produzir ele tinha um invento, uma tecnologia que ele queria desenvolver, que traria acreditava ele, né, muita solução para a questão elétrica, né, da região onde ele morava. E ele não tinha condições de bancar aquele financiamento, e em vários lugares que ele estava fazendo aquela oferta, ele não estava sendo aceito, não estavam comprando a ideia dele. E durante 14 dias, ele mentalizou a seguinte frase que eu vou dizer para vocês aqui, e reparem que ele usa uma forma mais suave, ele usa o termo Deus. Então, em alguns momentos do livro, em algumas sessões, ele fala outras referências que lembram a ideia de Deus, mas sem usar o termo Deus. E aí, para quem tem dificuldade em entender a religião cristã, não tem formação cristã, né, acaba conseguindo assimilar um pouco mais fácil, mais suavemente, essa ideia que ele fala, né? Então, eu boto aqui, ó, a inteligência infinita que existe em meu subconsciente me dará condições para fabricar, desenvolver e vender esta invenção. Haverá satisfação e harmonia mútuas, e todos que se relacionarem com ela terão uma bênção divina. Após 14 dias repetindo essa frase, apareceu uma empresa hidrelétrica, né, que se interessou pelo projeto dele, se ofereceu para financiar, e assim foi. Uma coisa interessante é a ideia dos 14 dias aqui. A maioria dos exemplos que ele usa, a pessoa fala que conseguiu de 7 a 14 dias o resultado que ela precisava, o milagre aconteceu, a resposta apareceu, né? E foi o meu caso também. Né, a minha história, como eu disse para vocês, foi em 14 dias que eu consegui ter a resposta que eu precisava para a procura de emprego que eu queria. Então, essa ideia do Joseph Murphy é muito importante. A repetição, quanto mais facilmente for, você consegue. Né? Eu também tenho histórias assim, de resoluções assim, pessoais e outras pessoas que eu conheço que pela repetição conseguem mais fácil, em muito menos tempo do que 14 dias, tá? Porque uma das práticas de atenção, gente, é a questão de poder da atração, quando usado conscientemente e treinado dessa forma disciplinada, é como fazer exercício, vai ficando cada vez mais fácil e você tem resultados muito mais rápidos e poderosos. Isso realmente é um fato, tá? Então, se você acompanhou o meu canal até aqui, esse vídeo até aqui, você deve estar gostando do conteúdo. Eu vou convidar você a se inscrever, né, para fazer parte aqui da nossa egrégora, né, e acompanhar semanalmente, né, a postagem aqui de um novo capítulo com mais comentários, tá? Que eu vou trazer as principais ideias, as principais afirmações que ele utiliza, né? E os exemplos, as histórias de casos de sucesso que ele cita no livro, tá bom? A gente se vê, tá? E seja bem-vindo, continue por aqui. Até mais.